Tenhamos uma noite agradável, serena, de boas reflexões. É uma alegria estarmos juntos novamente. Alguns anos atrás, nós trouxemos essa história, essa palestra que iremos desenvolver hoje, mas como ela é assim, muito interessante, e a direção da casa, entendendo que ao longo do tempo várias novas pessoas se juntaram a esta casa e nos pediu que reapresentasse essa bonita história, que com certeza vai envolver a todos nós, e quero deixá-los à vontade para se manifestarem, perguntarem, enfim, colocarem seus desejos, suas situações. O tema tem a ver com uma pergunta: o que e como pedimos a Deus? Será que aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pede ao Pai, será que é de fato o melhor para nós? A nossa história de hoje vai ser em torno dessa reflexão. Será mesmo que o que a gente quer é o melhor? E como consequência, nós vamos refletir um pouco também sobre a questão dos ditos milagres. O Evangelho de Jesus traz várias situações dos milagres feitos pelo Mestre. Mas já vou deixar aqui uma interrogação que ao longo da exposição vocês mesmos terão a resposta. Será que eram milhares que procuravam Jesus? Será que ele teria curado a todos que o procuraram? Será que ele atendeu a todos? Quem lê o Evangelho fica essa sensação, porque ali estão registradas as curas, os feitos de Jesus nesse sentido. Mas será que ele curou a todos? É isso que nós vamos analisar. Para que a gente possa desenvolver essas reflexões, nós vamos contar uma história, a história de Esther. Mas não é aquela Esther que está no Velho Testamento, que tem um livro inclusive dedicado a esse personagem. Aquela Esther do Velho Testamento era uma escrava judia que acabou se tornando a rainha da Pérsia. A Esther, que protagoniza a história que nós vamos contar hoje, está no livro Arte de Recomeçar. Livro esse trazido pelo espírito de Leon Tolstói, um dos maiores escritores que o mundo já viu, russo, que produziu, quando encarnado, grandes clássicos da literatura mundial. E essa obra foi trazida pelas mãos de Sirineia Yolanda Maffei, uma médium aqui do Paraná. E eu vou convidá-los então que a gente faça juntos uma viagem e que entre nessa história. Há quase 2000 anos atrás, num vale verdejante, a gente vai encontrar uma pequena aldeia, uma pequena cidade. E um menino muito saudável corre pela ruazinha daquela cidade, em direção à sua casa. Ele gritava assim: mãe, mãe! Ansioso, o menino subiu aqueles degraus de pedra para entrar na casinha e encontra Marta, sua mãe, em frente ao fogão, cuidando ali dos afazeres. E ela diz assim: Gesiel, por que corres como um doido? Por que tanta pressa? Sei, mãe, mas desta vez, quando souberes da novidade que eu estou trazendo, a senhora vai me entender e talvez vai correr até mais que eu. Mas o que foi? Mãe, sabe o tal profeta, o Rabi, aquele que você queria tanto conhecer? Pois é, está na aldeia vizinha. O menino, emocionado, ansioso por estar trazendo aquela notícia para sua mãezinha, aguardava ansioso a reação dela, não é? E ela falou assim: mas como é que você sabe disso? Ninguém por aqui falou nada. Você não saiu da vila, não é? Não, mãe, é que eu encontrei Jetiadá, o moleiro, e ele me deu uma carona na carroça dele, né? E ele me contou: faz 2 dias que Jesus está lá na sua aldeia. E ele, o menino, ainda falou assim: mãe, lembra aquele coxo, aquele homem que tinha um problema grave na perna, que de vez em quando você dava alguma coisa para ele, quando batia aqui no nosso portão?
Pois é, curou-se e está andando normalmente. Isso só com uma conversinha com o Rabi. E contou outros casos que o tal do Jediadá havia falado para ele. E a Marta perguntava assim à mãe: mas será que tudo isso é verdade? O povo costuma exagerar. Por que Jediadá mentiria, mãe? Mãe, já pensou se ele cura a nossa Esther? Filho, você está novamente sonhando. Era um menino de 8 anos, né? Tua irmãzinha não tem jeito, nasceu assim, imóvel, muda, parece que não nos vê nem escuta. Na verdade, meus amigos, a irmãzinha do Gesiel, a Esther, tinha 2 anos e meio mais ou menos, nasceu com o corpinho todo retorcido, todo deformado, não se manifestava. A mãe, como disse, não sabia nem se ela via, se ouvia, falar também não falava, naquele estado. E o menino falou: mãe, mas ele pode curá-la, eu sei. Marta, a mãe, aproximou-se da caminha onde estava a pequena Esther, né? Olhou para aquela criança e falou assim: o que será da minha filhinha quando eu me for? Porque desde o difícil parto, há pouco mais de 2 anos, ela, a mãe, não era a mesma pessoa, havia perdido a saúde. Muito doente, tossia o tempo todo e colocava sangue pela boca, a mãe. Ela sentia que a sua saúde se escoava dia a dia, mas a sua grande preocupação eram as crianças. Sabia, pois, que o pai não cuidaria das crianças. Vivia em noitadas, desaparecia por muitos dias, e recentemente ela soube que ele estava tendo um caso com uma moça da vizinhança. Esses eram os pensamentos da mãe, angustiada, quando o menino novamente pergunta: e Jesus, mãe? Eu vou pensar. Mas Jediadá falou que logo ele segue adiante. E como vocês sabem, Jesus ia pregando o seu evangelho de aldeia em aldeia, né? Mas seguia em frente. E a mãe então pensava assim: poxa vida, mas como tudo é tão fácil para as crianças, né? Como que ela poderia viajar? Não tinha dinheiro. E como levar a pequena Esther naquele estado? A mãe pensando nessas coisas, né? À noite, como de hábito, o esposo não regressou. As dificuldades com a vida, com a situação da filhinha, com a saúde dela, a falta de alimentos, eram muitas dificuldades. Lembrou Marta do último retorno do pai. Chegou irritado, descarregou na família, quebrou os poucos móveis que eles ainda tinham, surrou-a, bateu, surrou-a impiedosamente na mãe, e foi até a caminha da pequena Marta, virou a caminha e gritava assim: inútil, por que não morres? Tenho que trabalhar para sustentar um verme como tu. Falando para a criança. Em verdade, ele culpava Marta, a mãe, por a criança ter nascido naquele estado. Meus amigos, até pouco tempo, qualquer tipo de dificuldade era sempre culpa da mulher, né? Por exemplo, se a mulher não engravidava, era impensável que o homem poderia ser infértil, né? Imagina 2000 anos atrás. Ele culpava a mãe pelo estado daquela criança, porque o parto realmente foi muito difícil, sofrido, demorado. A parteira praticamente teve que arrancar aquela criança. Era como se não quisesse nascer. A notícia da presença de Jesus na aldeia vizinha não saía da sua cabeça. Mas para ela era uma situação muito distante, praticamente inalcançável. A Estherzinha exigiria cuidados especiais, sem falar que com certeza o marido não aprovaria a ida dela até a outra cidade. Olhava o lenço sujo de sangue, as manchas eram cada vez maiores, mais escuras, a doença caminhava rapidamente, provavelmente, o livro não diz, mas provavelmente ela tinha tuberculose, né? E ela pensava: não vou resistir por muito mais tempo. E assim, bastante cansada, acabou adormecendo.
acordou na manhã seguinte com o Rabi, com Jesus na sua mente. De tanto ouvir o menino Gesiel descrevê-lo, ela ficava imaginando e pensava assim: será que Jesus teria realmente tais poderes? Afinal de contas, ela não entendia a vida, como acontece com muitos de nós. Uns tão felizes, outros sofrendo tanto. E aqui entre nós, com tantos recursos, outros na miséria, não é? Outros com saúde perfeita, outros com graves deficiências. Por que, meu Deus? O que eu fiz para merecer isso? Não é um pensamento mais ou menos comum entre nós? Por que ela pensava assim? Por que Gesiel era tão forte como um tourinho, esbanjando saúde e vitalidade? E por que aquela pequena Esther tão doente? O que ela fez? Seria sua culpa, como o marido sempre a acusava? Que seria de seus filhos quando ela viesse a falecer? Porque, em verdade, ela pensava o seguinte: falando assim, um menino forte, saudável, ele vai acabar se ajeitando, alguém o adotaria, alguma coisa assim. E quem iria querer uma criança naquele estado? Era o razoável o pensamento dela, né? A febre correndo cada vez mais, ela muito fraca. E naquela manhã, então, ela sentada ali na soleira da porta, tentando angariar forças para o dia de trabalho, as lágrimas desciam e ela pensava: o que será das crianças? O que Jesus faria em meu lugar? Essa é uma pergunta que a gente sempre deve fazer, viu, meus irmãos? Diante de situações difíceis, em quaisquer situações, pensemos: o que Jesus faria? Certamente você receberá uma inspiração, alguma orientação do plano espiritual com algumas opções do caminho a seguir. Eram esses os pensamentos da nossa querida Marta quando ouviu um barulho, não é? E aí um homem falou: bom dia, senhora, está um lindo dia, não? Olhou para o homem naquela carroça e ele falou: Gediadá, senhora, meu nome é Gediadá. Vim atrás de Gesiel, seu filho. Ontem conversamos bastante. É um menino muito inteligente, educado. Mas, senhora, eu passei a noite toda pensando no seu filho, na sua vontade de conhecer Jesus e no grave problema da pequena Esther. Essa situação, senhora, me comoveu a tal ponto que eu decidi vir buscar a senhora, Gesiel e a Esther para seguirem comigo ao encontro do Rabi. E ele continuou: falou, olha, na estalagem que eu estava hospedado, eu pedi emprestado lá, arrumei um colchão, mostrou para ela, estava na carroça ali, arrumei um colchão para que a menina e a senhora possam descansar um pouco durante a viagem. Senhor, eu nem sei o que dizer, e o meu esposo, tenho que pedir autorização. Senhora, fiquei sabendo que seu esposo empreendeu longa viagem. Com todo respeito, ouso dizer que a senhora terá tempo para ir e retornar antes dele voltar. Em verdade, o Gediadá sabia da situação, mas a delicadeza das pessoas de bem, né? Para que expor? Né? Olha, eu soube que ele viajou e vai demorar. Marta avaliou aquele homem. Tudo nele inspirava confiança, certamente não era um bandido. E acabou concordando. Trataram de mais alguns detalhes da viagem, né? E ele, inclusive, garantiu que a traria de volta. E ela, em pensamento, lembrava que ela não tinha um tostão para poder se deslocar, nem sequer alimentos para a viagem. Era uma viagem de um dia todo, de carroça de uma aldeia até a outra. E o Gediadá, como que adivinhando os pensamentos dela, falou, olha, fiquem tranquilos, a senhora e os seus filhos vão ficar hospedados na minha casa. Ele, Gediadá, havia ficado viúvo há algum tempo e voltou a morar com os pais. Disse, inclusive, que havia providenciado o que fosse necessário para a viagem e mostrou ali na carroça uma cesta coberta com uma toalhinha assim, cheia de alimentos para que eles pudessem consumir. Esse é o cara, né? Verdade ou não?
Emocionada, a Marta sentiu que aquele homem tinha a rara sensibilidade de auxiliar sem constranger. Essa é uma habilidade que, dentro do possível, a gente deve desenvolver, sabe? Quando estamos diante de uma pessoa necessitada, que a gente de alguma forma vai ajudar, seja moral ou materialmente, evitemos o constrangimento, né? Somos todos iguais. E em meia hora seguiam viagem. Foram recebidos com muita alegria pela mãe do Jediadá, não é? A noite foi agradável, serena, e a velha senhora, depois de ouvir a Marta, a sua história, a situação toda, especialmente enquanto a pequena Esther, a mãe do Jediadá perguntou assim: credes que Jesus poderá curá-la? Sim, tenho fé que ele poderá operar tal milagre. Combinaram então de ir bem cedo ao encontro de Jesus, que a mãe falou assim: olha, procurem sair bem cedo, porque são multidões que o procuram, então chega mais ou menos cedo para ver se consegue ficar num lugar bom e tal, né? Meus amigos, de manhã, quando a Marta abriu a porta do quarto e vinha com a pequena Esther no colo, o Jediadá notou que ela mal conseguia andar, doente, magra, fraca, respirando com dificuldades. Decidiu, é claro, acompanhá-los, carregou a Esther no colo, não é? E ele perguntava assim intimamente: eu não sei quem que está pior, viu, a mãe ou a filha? Situação. A multidão era grande quando eles chegaram. E Jesus, quando chegou, houve uma agitação. Meus amigos, imaginem o seguinte: Jesus está conosco aqui agora. Ele mesmo disse que sempre que 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria. Eu tenho certeza absoluta que a gente conta aqui agora com a amorável presença de nosso Mestre. Mas eu fico a pensar, imagine vocês estarem frente a frente com Jesus encarnado. Imagina a vibração, a energia. E então Jesus chegou, a multidão se agitou, né? E ele foi caminhando entre a massa, atendendo um ou outro, conversando um pouquinho e tal. E ela percebeu que ele caminhava para a direção que eles estavam. Ela estava lá sentada num cantinho lá com a pequena Esther, né? E ela nem podia acreditar na sorte. Ela pensava assim: meu Deus, será que no meio de tanta gente eu serei abençoada com uma palavra do Mestre? Instantes depois, ele estava exatamente à sua frente. A Marta, então, emocionada, movida por uma estranha força, ela conseguiu pegar a filhinha nos braços, estendeu-a para Jesus e disse: eu vos suplico, curai-a, Senhor. Jesus, sereno e calmamente, disse assim: sabes o que me pedes, mulher? Sim, peço-vos a cura de uma criança inocente, ou não é? Inocente. Vou perguntar uma coisa para vocês, abrindo um parênteses aqui na nossa fala, especialmente para as mulheres e para as mães presentes, né? Para as avós. Se desencarna uma criança com apenas 5 aninhos, vai para o céu ou para o inferno? Não ouvi? Aqui é difícil falar com vocês, vocês sabem muito. A tendência é o seguinte: é claro que vai para o céu. Uma criancinha não fez nada, não praticou o mal. Essa cultura que nós tivemos. Claro que você tem razão. Mas, então, uma criança inocente, obviamente, iria para o paraíso. Pensemos aqui uma coisa: o paraíso é eterno, né? É para sempre, é a felicidade eterna por todo sempre, nunca haverá fim. E o inferno é exatamente o contrário, o sofrimento eterno. O inferno é esse que nos ensinaram, né? Então, olha, desculpe a maldade da reflexão. Se fosse verdade que uma criancinha, ao desencarnar, por não haver praticado mal nesta vida, ganhasse o paraíso eterno,
deveríamos desejar que ela desencarnasse bem cedo, para que não corresse o risco de praticar o mal e pudesse eventualmente ir para um lugar infeliz. Verdade ou não? Mas peço-vos a cura de uma criança pura, inocente. Pouco tempo me resta de vida, Senhor, continua Marta. Ninguém a aceitaria assim. Jesus, com muita doçura, fitou aquela mulher e falou assim: vá à noite à casa de Efraim, estou hospedado lá, quero falar-lhe em particular. E era essa a postura de Jesus. Jesus atendia as multidões, mas nos casos especiais ele conversava à noite, normalmente na casa de quem ele se hospedava. Foram nessas oportunidades, normalmente durante a noite, nessas reuniões, que Jesus proferiu as belíssimas parábolas. As parábolas que a gente conhece foram proferidas, a maioria delas nessas circunstâncias. E o Gediadá, lembra que estava ali do lado, ele falou assim, que ele sabia onde era a casa do Efraim. E Jesus, Gediadá falou que sabia onde era, o Jesus falou assim para ele: convém que a acompanhes, Gediadá. O rapaz falou: mestre, conheceis-me? Jesus deu um leve sorriso e saiu. Eram muitas as dúvidas da Marta, porque o Rabi queria falar com ela a sós. Como que no meio daquela multidão ele foi até ela? Voltaram para casa. A mãe do Gediadá falou que era assim, que Jesus costumava falar com algumas pessoas em particular, além de contar os casos, as histórias, né? E assim à noite foram à casinha do Efraim. A esposa do Efraim recebeu-os carinhosamente, e Marta foi logo falando, sabe que nós viemos porque Jesus que nos convidou e tal, né? E ela falou: seja bem-vinda, minha filha. Jesus está no quintal conversando com o meu marido e ele vem já já. É o seguinte, o Efraim, o marido dela, já havia se convertido ao cristianismo, ao evangelho. Já haviam pequenas anotações em Mateus, não é? E aí, o Efraim, a casinha era pequena, resolveu construir no fundo do quintal um quarto, lá um cômodo, no qual eles passariam a reunir as pessoas para estudar, para falar de Jesus, do Evangelho. E a esposa dele falou assim: sabe o que é? Meu marido está fazendo aquele quartinho lá, e como Jesus já foi carpinteiro, ele está pedindo uns conselhos. Então imagine Jesus falou assim: tá vendo essa madeira que esse cara pode tacar prega ali e tal? Daqui a pouco eles voltam. E aí, alguns minutos depois, Jesus adentrou a pequena sala, né? A sua chegada iluminou o ambiente. O ambiente ficou levemente perfumado. Sorriu e convidou para que ele... Era uma noite agradável. Convidou que ele se reunisse no quintal, à luz da lua, sob as árvores, né? Para conversar. E lá foram eles. Jesus falou, escutou, esclareceu. E com cada um que Jesus conversava, as pessoas iam se retirando, né? E a Marta com o coração apertado, pensando: e eu, né? Algum tempo depois, Jesus se dirige até ela e fala assim: então, Marta, queres a cura de Esther? Julgas que se ela estiver em condições físicas satisfatórias, melhor se defenderá das vicissitudes, das dificuldades da existência? É isso que você quer? Senhor, esse é o meu pensamento. A propósito, quero perguntar para vocês o seguinte: imaginem que qualquer um de vocês, qualquer um de nós, tivesse o poder da cura através das mãos, através da aplicação dos passos. E se você tivesse a capacidade de promover a cura daquela criança, curaria ou não? Eu curaria. Quem não? Sim. Todo mundo curaria? Claro que sim.
E Jesus falou: mas é isso mesmo que você quer? Senhor, esse é o meu pensamento. Temo pela sorte da pobrezinha quando eu me for. Jesus falou assim: vais partir, Marta? Tu te diga que sim. Estou muito doente, tuço sangue, faltam-me as forças. Marta, e por que você pede pela sua vida e não por você? Na verdade, Marta nem pensou nisso. Coisas de mãe, né? É muito lindo. É a maior referência de amor que a gente tem na terra, né? Primeiro os filhos. Marta nem pensou na própria cura. Ela não pediu a sua cura. Não sei, mestre. Parece-me justo colocar o bem-estar dela antes do meu. Amas tua filha, Marta? Sim, muito. E temo pela sua sorte. Gesiel é forte, saberá arranjar-se, mas ela não, pobrezinha. Não fala, não se mexe, não ouve. Creio que tem medos de alguma coisa a mais, Marta. Há algo que está dentro de ti, que em vão procuras esconder de ti mesma, que preferias não sentir, porque ela te apavora. Olha o que Jesus perguntou. Por que que essa menina, nesse estado, te apavora? Você tem medo dela? E a Marta, espantada, pensou assim: mas como é que ele podia saber das coisas, dos seus temores tão secretos, né? E de fato, toda vez que ela fitava Esther, estranhas sensações a invadiam. Era como se aquela criatura, mesmo naquele estado, pudesse causar-lhe algum mal. Eu não sabia o que falar. Ela falou assim: Senhor, deve ser os meus nervos. Antigamente falava de qualquer coisa, eram os nervos, né? Jesus então perguntou se ela morava longe. Marta disse que há um dia de carroça, e falou da sorte que ela teve, que eles tiveram em relação ao Gediadá, etc. Então falou rapidamente a história, não é? A seguir, Jesus fez várias considerações sobre aquilo que Marta considerava sorte, acaso. Vocês sabem que sorte, acaso, azar, não existe. Sobre a importância, Jesus falava, da rogativa, da prece, dizendo que a certa altura ele falou para Marta, em pensamento ela perguntou: que faria Jesus? Lembra? Lá sentada na escada, o que faria Jesus? Jesus falou assim: escutei suas rogativas e providenciamos a tua vinda. O Senhor enviou Gediadá? Sim, o bom Gediadá foi especialmente enviado, embora no plano consciente ele mesmo não sabia. Os mentores, disse Jesus, os mentores tiveram um trabalho danado, imenso, para convencê-lo a bancar o intrometido na vida alheia. Meus amigos, questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim para a equipe do Espírito Verdade: influem os espíritos nas nossas vidas? E a espiritualidade superior responde: muito mais do que imaginas. Normalmente são eles que vos dirigem. Saibamos disso, meu amigo. Estamos rodeados por espíritos. A população de espíritos desencarnados no planeta Terra é da ordem de 3 ou mais vezes o número de encarnados. Aqui agora, por exemplo, certamente temos centenas de irmãos aqui acompanhando, junto com vocês, acompanhando essa nossa fala. Estamos rodeados o tempo todo por espíritos. E quais influem nas nossas vidas? Aquele com os quais estamos sintonizados. Nós os atraímos. Se bons, não tão bons ou maus, depende de nós, por onde andam os nossos pensamentos, as nossas vibrações. E aí, o Gediadá, lembra que ele falou lá? Falou: eu passei a noite inteira pensando nisso. Eram os espíritos intuindo, inspirando a que ele tomasse aquela atitude de buscá-los, não é? E Jesus prosseguiu: pediste-me por Esther. Julgo acertado, veja vocês o que Jesus falou. Julgo acertado
explicar-te as razões pelas quais desaconselhamos a cura de tua filhinha. Todos nós curaríamos a pequena Esther, né? Eu pensei, não. Por quê? Eu lembrei da história do Chico, do deficiente, que tinha nascido sem braço e sem perna. E como foi? Conta pra ele rapidinho. Porque ele era um suicida compulsivo. Então ele nasceu sem braços e sem pernas, porque toda encarnação ele queria se suicidar. E nessa encarnação, a mãe foi falar com o Chico, querendo saber por que o filho dele nasceu daquele jeito. E aí os bons espíritos falaram para o Chico, falaram para ela, porque ele é um suicida, ele já tinha se suicidado várias vezes. Provavelmente, se ele fosse curado, ele se suicidaria de novo. Mentalmente, ele já estava pensando em se arrastar até um ponto que ele pudesse cometer o suicídio de novo. Então eu pensei nisso. Então, a única pessoa que não curaria Esther é a nossa irmã. Mas com razão. Tanto é que Jesus também não, né? Aí Jesus falou: desaconselhamos a cura da tua filhinha. Para tanto, recordarás uma existência pretérita, Jesus falou. Uma em especial, aquela que determinou os profundos vínculos que existem entre você e a essa que conheces como Esther. Jesus aplicou um passe magnético na Marta, não é? E explicou também, antes do passe, explicou a questão da reencarnação, da pluralidade das existências, né? Que a vida não é uma só. Aplicou o passe e Marta mergulhou no passado. Voltou um período e ela visualizou na sua tela mental, num cair de tarde, um jovem seguia a cavalo pela estrada. Os sentimentos daquele rapaz eram uma avalanche de emoções: raiva, impotência, ódio, uma paixão insana. Algumas horas depois, já durante a madrugada, tendo deixado o animal amarrado lá numa árvore, ele se esgueirava pelas goelas da cidade durante a madrugada, atingindo a região nobre. Chegou de frente a um palacete, conseguiu burlar aí a segurança dos guardas, e daqui a alguns instantes ele parava, subiu as escadas e parava diante, na porta de um dos quartos. Hesitou, mas entrou. Uma linda jovem dormia e ele a observava. Ao vê-la, os seus sentimentos, todos aqueles sentimentos de raiva, rancor, todos se abrandaram. Mas aí ele olha do lado e sobre uma cadeira vê um vestido de noiva. Tudo aquilo voltou, né? Era um vestido de casamento, aquela ira voltou. Ele pegou uma almofada e pressionou fortemente sobre o rosto da moça. As lágrimas corriam, mas ele não parou. Morre, morre, traidora. Se não és minha, de outro jamais serás. Até hoje acontece essas coisas, né? Minutos depois, aquele invasor evadia-se pela cidade. Essa trágica história que culminou com a morte da moça começou 6 meses antes. O nome desse rapaz era Esaú e o nome da moça que fora assassinada era Samara. Um dia, lá atrás, o Esaú se dirigia ao campo, trabalhava no campo, não é? E ele viu ao longe assim a passagem de uma luxuosa caravana. E ele, curioso para ver a caravana, se esgueirou pela floresta e seguiu. Certa hora a caravana parou para um descanso geral dos animais, das pessoas, né? E ele se aproximou e viu sentada na relva assim a criatura mais linda que os seus olhos já viram. Era uma moça. Aproximou-se assim meio escondido para vê-la melhor e ele estava ali olhando, um passarinho cantou. No que ela olhou para ver o passarinho, viu ele ali atrás de uma árvore. Ele imediatamente correu até ela, tapou a boca para que ela não chamasse ali as pessoas, né? Para evitar que ela gritasse. E falou o seguinte: que ela era a criatura mais linda que ele já vira e que não lhe faria nenhum mal. Mais do que isso, pretendia casar-se com ela. O cara... Esse é rápido, hein?
Como um raio surgiu uma paixão entre aqueles dois jovens, uma paixão assim de imediato. E dali a pouco ela foi chamada para ir embora e sussurrou para ele o nome da cidade que ela morava. O Esaú voltou para casa exultante, amava, renunciaria a todos os costumes, a família, as tradições, se apaixonou mesmo. Passou a ficar pelos cantos, triste, irritadiço por causa dessa paixão, e ele era noivo da bela Raquel. A noiva, é claro, percebeu a mudança de comportamento do Esaú, não é? E aí comentou com o pai, o casamento já estava marcado, o pai chamou ele para uma conversa, e ele falou, olha, eu não quero casar mais. Explicou o que estava acontecendo, eu estou apaixonado, não quero mais casar com a Raquel. A notícia se espalhou como um raio ali no vilarejo, e ele, desesperado, partiu à procura da sua amada. Encontrou a cidadezinha, viajou muitos dias, dificuldades, né? E eles encontravam-se às escondidas. Claro que a família jamais permitiria, né? Ela era de uma família nobre lá da cidade. O Esaú propôs que eles fugissem, mas ela não aceitou. O namoro daqueles dias foi descoberto e ele foi expulso pelos irmãos dela. E falaram, vaza daqui porque senão nós vamos te matar, nunca mais se aparece aqui. A vida do Esaú tornou-se um inferno, porque realmente ele estava apaixonado. Na sua aldeia exigiu que ele casasse com a Raquel. Ele, desesperado entre a paixão e o dever. 2 meses depois, voltou a ver Samara, foi lá de novo, dizendo que ele estava disposto a abrir mão de tudo para ficar com ela. Propôs que ela novamente fugisse, mas ela disse que assim, nessas condições, eles jamais seriam felizes. E ele pressionou a Samara, não é? E ela disse que o seu pai forçou a marcar um casamento, escolheu lá um noivo para ela, né? E que ela estava de casamento marcado. Ele ficou enlouquecido, deixou a cidade com fortes desejos de vingança, o ciúme corroendo a sua alma, não aceitou os conselhos de ninguém, dos pais, dos anciões, vagava pelos campos gritando, desesperado, rejeitou tudo, chegando inclusive a expulsar a doce Raquel da sua casa, a noiva, a ex-noiva, e fez o que fez, né? Cometeu o assassinato, voltou lá desesperado, enlouquecido, e acabou assassinando a Samara. Quando ele voltava para casa, porque as pessoas que fazem essas bobagens, num primeiro momento, elas têm a sensação que eliminando a pessoa, que vão se livrar do problema, né? E por isso que ele pensou, eu vou acabar com essa história, eu vou assassinar a Samara, e aí a minha vida volta ao normal, pensando que a paz retornaria ao seu coração. Mas logo em seguida, já voltando para casa, ele percebeu que se enganara profundamente e arrependeu-se amargamente naquele trajeto. Ficou desesperado, forçou o cavalo contra um despenhadeiro e se jogou, se suicidou. Inclusive eu fiquei com a dó do cavalo, que não tinha nada a ver com isso, né? É verdade? Puxa vida! Mas se suicidou o nosso Esaú. O tempo passou. Cerca de 100 anos depois, ao tempo de Jesus, renasciam Esaú como Esther, Samara como Marta, a bondosa Raquel, a noiva abandonada, como Gesiel, o menino. Os personagens daquela tragédia de outrora uniam-se sob o mesmo teto para o inevitável reajuste. Meus irmãos, é comum no nosso planejamento encarnatório Deus colocar sob o mesmo teto, nas relações consanguíneas preferencialmente, desafetos do passado, para que através da convivência o amor acabe superando as dificuldades, as mazelas. Porque não dá para trocar de pai, de mãe, de irmão, né? Tem que segurar a onda. E essa obrigatoriedade, entre aspas, de segurar a onda, faz com que a gente vá ajustando, né? E reduzindo,
Graças a Deus a gente tem o véu do esquecimento, não é? Porque se nós lembrássemos o que nós já fizemos e como foi as nossas relações com as pessoas que hoje estão próximas a nós, a vida seria impossível. Imagina você, adolescente, ali deitar no mesmo quarto com um irmão que na vida anterior te assassinou. Você não vai dormir nunca, né? Verdade ou não? E assim, Marta voltou, né? Sentiu-se como que voltando de um sonho. Ainda sentindo aquelas fortes emoções da regressão, Jesus lhe falou assim: Esther, sua filhinha, outrora Esaú roubara-lhe a vida de forma tão violenta e sem possibilidade de defesa. A Estherzinha, né? E ela, que fora outrora a lindíssima Samara, vestes luxuosas, joias, servos. Todos nós temos que passar por todas as experiências, né? E teve uma encarnação seguinte com algumas dificuldades para ir evoluindo. Se bem que ela aceitou receber a Estherzinha como filha, porque de certa forma ela se sentia meio que responsável por aquela tragédia, porque ela se recusou a fugir com ele, não é isso? Em espírito elevado, ela aceitou essa missão. Gesiel, o filho amoroso, foi a gentil Raquel. Aí a Marta: Mestre, o que significam tais lembranças? Marta, Esther traz no corpo físico os defeitos que são consequência do ato suicida. Saibamos que, lamentavelmente, a pior coisa que um espírito pode fazer consigo mesmo, a pior, é o suicídio. E dependendo da forma como a pessoa se suicida, isso não é um padrão, estou dizendo de uma maneira genérica. Numa outra vida terão mazelas, porque desestrutura o perispírito, o corpo espiritual. Não é só o corpo físico que se desestrutura. O corpo espiritual está ligado célula a célula ao corpo físico. Traz os defeitos do seu ato suicida, quando dilacerou o seu corpo, através das culpas também do violento assassinato. Tu, a vítima do passado, aceitaste a tarefa de auxiliá-lo na pele de Esther, para que ele se transforme. Não pretendo curá-la. Eita. Pois estaria privando-a, vejam vocês, privando-a de valiosa oportunidade de aprendizagem e mudança. Valiosa oportunidade. Um corpo naquelas condições. Meus amigos, a gente sempre pensa, reflete, julga em relação a esta vida. Mas não nos esqueçamos, isso é elementar, mas a gente esquece de que somos espíritos. Espíritos imortais, jamais morreremos. Qual é o tamanho desta vida, desta encarnação, perante a eternidade que nos aguarda? Insignificante, é uma gota no oceano que está aqui atrás. Eternidade. E nós somos espíritos imortais, jamais morreremos. Então, claro que as nossas dificuldades são sérias, temos que tratar, cuidar, resolver, mas sem desespero e levando em conta a eternidade futura e não só a situação de agora. Jesus continuou: ela terá, a Esther, que trabalhar os sentimentos infelizes que no passado a conduziram ao assassinato e ao suicídio. Posso afirmar-te que em Esther criança vive o mesmo Esaú revoltado de antes. Pensas que não ouve, que não vê, que não sente? Apenas não consegue exteriorizar seus sentimentos, como o rapaz naquela falou. A Estherzinha mesmo, naquela idade, ouvia tudo, sentia, mas o corpo físico não permitia que ela exteriorizasse os sentimentos.
Marta então começou a entender por que aquela criança nasceu tão penosamente, né? Como que se recusando que ela fosse sua mãe. Claro, né? Havia matado a mãe na vida passada. Vou entrar numa gelada aqui, né? Mas mestre, aí a Marta se recuperou para o mestre, mas eu vou-me desta vida, provavelmente pouco tempo me resta. Quem disse isso? Jesus falou: eu te digo em verdade, longos anos habitarás sobre a terra, cuidarás de teus filhos, Gesiel e Ester, e de outros que virão. Todos se casarão, mas Ester será só, dependente de ti e de teu companheiro. Deverão amá-la, educando-a para o verdadeiro amor. Jesus então deu outros ensinamentos preciosos, né? E a Marta falou: mas mestre, como é que eu vou fazer isso? Como? Carinhosamente, Jesus, falando outras coisas, disse assim: tendes a capacidade de superar os problemas, basta que abandoneis a condição de vítima. Aí eu fiquei pensando, se ela, coitadinha, imagina, um marido daquele, uma draga danada, passando por dificuldade de todo tipo, de alimentação, a filhinha naquele estado, Jesus falou assim: tem que abandonar a condição de vítima. Imagina nós, né? Lembremos que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? E que não existem vítimas. Tudo que acontece conosco assim deve ser. Ou será que Deus é injusto? Abandoneis a condição de vítima, saindo da inércia dos que bradam Senhor, Senhor, aguardando por milagres. Jesus então voltou a mencionar os supostos acasos. E ela lembrou, falando de acasos, ela falou assim: mestre, o senhor está se referindo a Jediadá? Lembra que foi lá então? Marta, te referes ao teu futuro marido como um acaso? Mas eu sou casada, senhor. Eras, olha isso, Eras, teu esposo desperdiçou preciosa oportunidade preferindo as ilusões humanas. No momento jaz em cova rasa, vítima de ladrões. Superarás a perda. Também. Contraste da perda. Superarás a perda. Jediadá será um excelente companheiro no futuro, auxiliando-te em tua tarefa. Liga-te a Deus. Ora com fé. Deus, analise tuas preces, destinando o melhor para a tua condição espiritual. O que nem sempre, diz Jesus, coincidirá com as tuas aspirações imediatistas. Por isso que no início ele falou o que e como pedimos a Deus. Jesus continuou. Vê o caso da Esther, por exemplo. Para ti, o pedido da mãe, para ti o ideal seria se eu a livrasse dos seus males da matéria, não é? Tornando-a fisicamente perfeita, para que ela, porém para ela, espiritualmente falando, isso seria um desastre. A cura da Esther seria um desastre para ela. Tu enxergas o presente, eu, Jesus, a eternidade. Agora vai, minha irmã, não te esqueças de reunir a família para o Evangelho, o estudo do Evangelho e as orações diárias. A Marta, percebendo que já estava na hora, estava lá na casa do Efraim, isso aí, lembra, né? Percebendo que já estava na hora, ela foi saindo, ainda virou para trás e falou assim: mas mestre, Jediadá, o senhor tem certeza? Não é mole, né? Coitado. Jesus esclareceu que Jediadá sentiu uma profunda admiração por ela, que há algum tempo ele desejava alguém como ela para companheira. Informou que Jediadá se tratava de um afeto antigo,
Naquela situação do passado, quem vocês acham que era o Jediadá? Era um personagem, era um dos caras que estavam lá. O noivo da Samara. Quem? O noivo da Samara. O noivo? Da Samara. Acertou, ele. Boa. Lembra o noivo que ela não pôde casar? Na verdade ele a amava, ele gostava dela. E teve que chorar a morte da noiva às vésperas do casamento. Agora surgiu a oportunidade. Tudo vai para o seu lugar, pode ter certeza. A viagem de volta foi revestida de muitas emoções. São tantas emoções, né? Imagina lá na carroça voltando, olha quanta coisa. Alegria, pesar, o marido já era, né? Perda. Se bem que esse deve muito pesar, não, né? Mas insegurança. Naquela época era, né? A tendência, né? Alegria, pesar, perda, ganho, ilusões, verdades. Voltou para sua casinha. 20 dias depois do retorno, chegou a notícia que havia encontrado o corpo do marido. Alguns meses de luto, dali a algum tempo, os três seguiam junto com Jediadá. Foram morar lá na outra cidade com o Jediadá, ou com o Jediadá, como diz Jesus. Outros filhos vieram. Marta sempre lembrava do poder do pensamento. Pensem nisso, meus irmãos. O poder do pensamento. O pensamento é energia e tem endereço certo e chega. Lembra, ela estava lá sentada na escada, lá pensando nas coisas. Jesus recebeu os seus pensamentos e mandou o Jediadá através da influência espiritual, não é? E ela falava que a gente tem que sair da inércia, do conformismo. E anos depois, ela comentava com o Jediadá lá. Jesus não curou Esther porque não seria bom para ela. Assim agindo, permitiu sua transformação espiritual, somente viável naquele caso, com o encarceramento na matéria. Aí ela falou que estava muito feliz, que obteve a graça de continuar vivendo, estava feliz com ele, com os outros filhos que vieram. Meus irmãos, essa impressionante história foi contada pela própria Esther, quase 2000 anos depois. Esther Espírito contou a sua própria história daquela vida para Leon Tolstói, o grande escritor. E Tolstói, com a sua magnífica capacidade, ditou a história para a nossa irmã médium aqui do Paraná. Mas foi a própria Marta. E no final da história, ela deixou uma carta. E são as palavras da própria Esther, agora 2000 anos depois. Ela diz assim: um dia, muitos séculos atrás, aquela conhecida como minha mãe levou-me a Jesus. Eu estava preso em um corpo de uma meninazinha doente, disforme, indefesa. O profeta não me curou. Escutei sua negativa, lembra que ele falou que era escuta? Escutei sua negativa, odiei-o. Estava inapelavelmente condenado à prisão em um corpo defeituoso. Eu tinha 3 aninhos. Ainda era Esaú. Jediadá, amigo e benfeitor, com um amor que transcende os laços de sangue, fez com que as mágoas do passado fossem pouco a pouco superadas. Com o passar dos anos, consolidou-se em mim a encarnação como Esther. Lenta e gradativamente operou-se a transformação espiritual mencionada, prevista por Jesus, através dos seus ensinamentos e dos exemplos dos meus pais. No princípio, eu repudiava o Evangelho, mas suave e docemente aquelas palavras começaram a penetrar minha alma, até que a certa altura eu ansiava pela hora em que a família se reunia para o Evangelho com Jesus. 25 anos permaneci na terra. Ao abandonar o corpo que me fora abençoada prisão, sentia-me feliz como Esther. E assim, meus amigos, fica aí a história para a gente refletir sobre o que
e como pedimos a Deus. Que Deus abençoe, obrigado pela paciência.